Olá pessoal, a partir de agora começa aqui na TV Transamérica o programa Planeta Games. O meu, o seu, o nosso programa de videogames, cosplayers, youtubers, animes, esportes e muito mais. Só que hoje eu quero falar sobre Star Wars, essa saga que está fazendo 42 anos aí, que está arrebentando nos filmes, nos games, nas roupas, em tudo que a gente conhece, né? É muito legal. E para isso eu trouxe especialistas no assunto, hein? Eduardo Medeiros está lançando um livro 40 dias com Star Wars. Eu quero conhecer um pouquinho desse projeto, quero ver o que pode nos ajudar, hein? Yasmin, ela é cineasta, cosplayer e também entusiasta em tudo sobre Star Wars. Vamos conhecê-los? Chega aqui, pessoal. Como é que tá, Yasmin? Tudo bem? Se sinta em casa, fica à vontade. Fala, já, Daí, Eduardo. Pessoal, e para brilhantar nosso dia de hoje, eu trouxe cosplayers também de Star Wars. Vamos conhecê-los, então? Vamos lá. Chega aqui, pessoal. Opa. O que está acontecendo aí? Opa. Tudo bom? Tudo bem? Se apresenta, pessoal de casa, fala um pouquinho. Meu nome é Antônio, faço cosplay do Kylo Ren e hoje estou de piloto do Império, Battlefront. Show, e vamos falar hoje de Star Wars. Sempre. Pode chegar lá. Obrigado. Muito obrigado. Daí, fera, como é que tá? Certinho? Tudo bem? Diga lá pra gente, se apresenta, pessoal de casa aí. Bem, meu nome é Gabriel. Normalmente eu faço cosplay de Obi-Wan Kenobi, mas só que eu tive um problema com o sabre de luz, então dei uma raspada aqui. Opa, então voltei a ser padawan, então. Depilação aí. Isso mesmo. Tá certo. Pode chegar lá, fica à vontade. Darth Vader deixou falar ou não? Não? Tá proibido de falar, hein, pessoal? Mas o cosplay do fera aqui é show, hein? Muito bacana aqui, muito legal. Uma honra recebê-los. Pode chegar lá, muito obrigado. Pessoal, vamos rolar aquele bate-papo Guerra nas Estrelas aqui? Vamos lá então? Vamos lá. Isso aí, pessoal, muito bacana. Eu quero saber de vocês. Começar aí, em poucas palavras, como é que vocês resumem e falam de Star Wars? Bom, difícil é resumir em poucas palavras uma saga que é tão fantástica assim, mas eu diria que Star Wars é um apanhado de vários elementos da cultura desde a década de 70, então por isso é tão fascinante. Pega elementos não apenas da cultura, mas da academia também. Muitos estudiosos também contribuíram para a construção desse universo de Star Wars, cultura japonesa, a própria cultura da ficção científica americana da década de 30, 40. Então é simplesmente fantástico falar a respeito desse assunto, que para mim é das melhores sagas que já foram feitas na história do cinema. Yasmin, conta pra gente, fala pro pessoal de casa olhando pra câmera. Você é cineasta? Fala um pouquinho do teu cosplay, fala um pouquinho de você. Então, eu sou formada em cinema, eu faço cosplay já desde a adolescência. Um dos meus primeiros cosplays foi de Star Wars, né? Foi o Luke Skywalker. E quando eu vi a Rey, eu me apaixonei por ela, resolvi, não, vou fazer também. E eu tô sempre nesse universo. Star Wars posso dizer que é um dos motivos pelo qual eu fiz cinema também, assim, é uma paixão mesmo. Que show, muito legal. Eduardo, diz pra gente, esse aqui é o sucesso, né? Esse é o grande livro. Nós estamos lançando, o lançamento oficial é semana que vem, dia 21 de dezembro, no Shopping Jardim das Américas. Não foi nem lançado ainda. Não, é primeira mão aqui no programa Planeta Games. Primeira mão, pessoal, Planeta Games TV Transamérica para vocês, hein? E não tem, imperdível. Não tem lugar melhor para lançar esse livro do que dentro do cinema, numa sessão do episódio 9. Então ele vai acontecer no próximo sábado, no Shopping Jardim das Américas. Vai ter uma palestra antes para falar a respeito do livro e logo em seguida nós vamos assistir todos juntos. Podemos mostrar aqui, Eduardo? Com Podemos... certeza. Spoiler? Sim, Spoiler, pode pessoal. mostrar. Vamos mostrar aqui. Você conseguiu colocar todos os personagens? Como é que foi? Foi uma seleção? Nós selecionamos aqueles que são mais conhecidos pelo público, né? Porque tem muitos personagens, são centenas de personagens. Então nós pegamos os personagens das sagas animadas e dos filmes, né? Então, basicamente a gente pegou esse aqui tem que mostrar, hein? Os mais conhecidos dentro daquela nossa perspectiva, né, de tentar usar os personagens da saga para trazer princípios que possam nos ajudar na nossa vida no dia a dia, né? Segue mais ou menos a linha que a gente usou nos 40 dias com os Vingadores, que eu já mostrei aqui no programa. Então nós pegamos, aproveitando o lançamento do fim, né, da saga dos Skywalker, agora no episódio 9, 40 dias com Star Wars aí para poder linkar esses personagens com a nossa vida cotidiana, né? Essa é a ideia. Do mestre Yoda, o que você tem para falar, Eduardo? Pra gente aí. Muitas coisas dá pra gente falar a respeito dele, mas o principal é que eu sempre gosto de usar a figura dele
no sentido de que as nossas atitudes elas falam mais do que as nossas palavras. O mestre do Conselho Jedi tem 75 centímetros de altura, então não adianta falar que eu sou bom no sabre de luz, não adianta falar que eu tenho um contato extraordinário com a força, se eu não tiver atitudes para mostrar isso. E muitas vezes a gente fala muita coisa e não usa com atitudes, não ilustra aquilo que nós estamos falando com atitudes. O mestre Yoda, para mim, ele mostra isso muito claramente. Além da paciência, uma raça que vive aproximadamente 900 anos de idade, tem paciência, e numa geração onde nós queremos que tudo seja feito em 3 minutos, né? Queremos uma geração Podemos fast dizer food. que é o que falta para o ser humano. Hein? A Nós palavra-chave. podemos aprender com essa longevidade do mestre Yoda que nem tudo na nossa vida vai acontecer da noite para o dia, mas através de processos. Essa que é a ideia, isso que eu aprendo quando eu analiso um pouquinho da biografia, da história, embora não tenhamos muitos detalhes sobre Yoda, né? Agora, com o Mandaloriano, a gente está começando a saber um pouquinho mais a respeito dessa raça, mas nós podemos tirar muitas coisas a partir desse personagem. E eu quero saber de cada um de vocês, qual foi o primeiro contato com Star Wars na vida de vocês? Então, comigo é desde criança, né? Porque Star Wars tem um carisma para criança, né? Acho que foi assim que ele estourou, foi com os fãs de ficção científica e foi com as crianças. Então, desde criança, pequenininha já... O pessoal quer tirar foto, quer chegar do lado, aquela alegria? Sim, aquela alegria, né? Na verdade, eu digo que Star Wars é um fenômeno, né? Porque a gente não consegue imensurar o que Star Wars significa, né? Porque ele explodiu de uma forma que Podemos é dizer que Star inexplicável. Wars é mais que um filme, né? É uma muito filosofia mais, de vida. é uma filosofia, sim, com certeza. Muito bacana. E, Eduardo? Bom, eu na me sua lembro vida? que o primeiro filme que eu assisti foi o episódio 6, O Retorno de Jedi, e a partir desse eu não parei mais, né? Fui conhecer os episódios anteriores e logo depois já apareceram os novos episódios da trilogia prequela, né? O episódio 1, 2 e 3. E a partir daí tudo que Primeiro saía... em 77, você não estava lá? Não estava vivo ainda, né? Mas o episódio 6 eu já peguei já. Quando era pequeno ainda assisti, fiquei encantado com Darth Vader, com Luke Skywalker, é algo excepcional, né? E a partir daí, os livros, as HQs, tudo que saiu depois, eu sempre comecei a devorar esse material aí para poder estar inteirado a respeito dessa saga. Nosso parceiro aí, conta pra gente. Primeiro contato com Star Wars. Bem, meu primeiro contato com Star Wars, na verdade, foi uma surpresa, né? Por causa que eu descobri Star Wars numa fita cassete gravada pelo meu pai, né, na estante de casa, que era o episódio 4, aquele editado indo da TV ainda. E daí, depois que eu assisti o episódio, né, eu comecei a assistir o 5, o 6, mas o que me conquistou mesmo foi a trilogia prequela, né, que foi com o episódio 1 que nunca mais saí desse mundo de Star Wars, né. Bacana. Segura o microfone pro nosso amigo que ele fala. Teu primeiro contato, diga pra gente. Olha, infelizmente eu estava lá com 10 anos assistindo o primeiro episódio, mas Podemos é uma coisa dizer que quanto tempo faz isso ou não? gradativamente a gente vai curtindo, Antônio, me influenciou. podemos dizer quanto tempo faz isso? Já passou 5 décadas aí, tranquilamente. opa. Então, eu acredito assim, ó, quando tive o contato no primeiro episódio, obviamente que a minha infância cresceu muito, porque a imaginação nossa foi além do horizonte, né? Foi muito show de bola. Legal. Vocês conhecem a inspiração do George Lucas, né? Para criar esse universo de Star Wars. O que vocês definem isso? Então, o George Lucas, ele começou Star Wars muito antes do episódio 4 nascer, né, na verdade. Como lá no 73, ele já estava trabalhando no que ia ser Star Wars. E um dos pontos que muita gente esquece, principal do que vem a ser o Star Wars, é Flash Gordon. Sem Flash Gordon não existiria Star Wars, porque Star Wars basicamente são fãs de Flash Gordon que quiseram colocar para frente a ideia de uma aventura espacial, um romance espacial, uma fantasia, que na época rodou muito a ficção científica mesmo, né, 2001, e a gente via Star Trek, mas é aquela coisa da cabeça. Aí como o George Lucas tinha esse sonho, né, aí ele não conseguiu os direitos de Flash Gordon, ele queria rodar Flash Gordon, aí ele partiu para criar a própria. Então a gente tem que agradecer que ele não conseguiu esses direitos, né,
Eduardo, concorda? É muito interessante você olhar a cena de abertura de Flash Gordon, que é um filme de 1936. É exatamente igual à abertura de todos os filmes de Star Wars, mas todo mundo tinha se esquecido já e achou que era algo totalmente novo. Ele se apropriou de algo para poder fazer isso. O que é fantástico é que a década de 70, a ficção científica já não era algo que chamava muita atenção do cinema americano. E o George Lucas, ele peitou isso, né? Ele não encontrou patrocinador para o filme, ele mesmo, já que ninguém vai patrocinar, eu mesmo vou fazer. Sim, e aí ele construiu a Lucasfilm, e a partir disso, né, foi vendido em 2012 por 4 bilhões de dólares, um negócio absurdo. Mas tudo porque ele acreditava nessa ideia dele. E a gente não pode esquecer também os Jedi-Ques, né? A questão do samurai japonês, essa história de toda a ética, a honra, que foi atribuído para os Jedis. Jedi-Que, se escreve quase igual, né? O universo de Tolkien, a gente não pode esquecer também, que muitos desses elementos de um universo expandido, com novas línguas, com planetas e tudo mais, ele importou isso de Senhor dos Anéis, do Hobbit, e colocou isso numa galáxia muito, muito distante daqui. Então são uma série de elementos que você pode... É uma soma, né? E também não podemos esquecer do Joseph Campbell com a questão da jornada do herói. É o primeiro filme que usa essa jornada do herói e que vai ser reproduzida em todos os blockbusters que vierem depois. É uma receita de bolo, né? Ele pega um dos principais mitologistas do seu tempo, Joseph Campbell, com um livro chamado O Herói de Mil Faces, e a partir desse livro ele traça toda a jornada de Luke Skywalker. E a partir disso, olha... Toda uma estrutura, né, Eduardo? Tudo criado, e depois você vê todos os outros heróis que vieram depois, a receita é exatamente a mesma. É um herói que está deslocado do seu tempo, do seu lugar, ele está num lugar que não é um lugar natural, vem alguém mais experiente, um mestre, chama ele para uma aventura, ele reluta por um tempo, né? Depois acontece uma tragédia que vai fazer com que ele seja impulsionado para a aventura, ele vai encontrar um vilão, um inimigo, né? Um desafio para ser superado, e depois, quando ele retornar àquele ponto de origem, ele descobre que ele não é mais a pessoa que saiu daquele lugar de início, porque a jornada transformou o herói. Agora pegue qualquer outro filme blockbuster de Hollywood nos últimos 30 anos, a receita é exatamente a mesma. A única coisa que muda é o planeta para a Terra-média, ou para Matrix, ou para Hogwarts, em qualquer lugar desse que você colocar, o roteiro do herói é a mesma, porque nós nos identificamos com esses heróis. Yasmin, conta pra gente, você como cineasta, você ainda vê algum contato japonês nos filmes? Sim, você diz nas sequels agora, né? Sim, tem muito. Que na verdade está passando bastante despercebido pelos fãs. Tem muito de Kurosawa no episódio 8, em The Last Jedi. Tem Gosha também, que é um conterrâneo do Kurosawa. Basicamente, um dos grandes plots de The Last Jedi é basicamente um Lost, uma cópia, entre aspas, de um plot de 3 samurais fora da lei. E como é que você explica, Yasmin, a geração de geração que vai passando com esse amor do Star Wars, assim? Então, é uma coisa, na verdade, um tanto inexplicável, assim, porque Star Wars, ele despertou... Assim, o George Lucas, ele venceu uma corrida, né? Porque ele não era o único que queria lançar uma fantasia espacial, ele só foi o cara que conseguiu lançar. Então, só que isso explodiu de uma forma que nem ele mesmo, né, acreditava. Ele foi tirar férias, assim, depois do filme. Tem o vô, tem o pai que passou pro filho, passou pro neto, e assim vai, né? E assim vai, assim, existem idosos tendo contato com Star Wars e eles se encantam, eles se identificam. Crianças são levadas por uma magia mesmo, né, vamos dizer. E de certa forma, as pessoas se identificam muito com esses personagens, porque apesar deles estarem numa galáxia, eles não são exatamente tão diferentes de nós, né? Seja o Luke tendo um problema com o pai, entendeu? Seja a própria Rey tentando descobrir quem ela é, tentando se encaixar em algum lugar. São coisas que a gente passa, né? Exatamente. No dia a dia. E então existe essa questão de se eles podem, eu posso, né? Tipo, então acho que as pessoas vão se identificando com isso e vão trazendo isso para a vida delas e vão passando para os filhos, para os netos. E isso vai virando, vamos dizer, uma bola de neve e quando você vê, você já está totalmente
inserido nisso e não consegue mais sair. Eduardo, a gente falou sobre o mestre Yoda e eu sei que a gente tem uma matéria aí que eu quero mostrar pro pessoal de casa sobre o teu trabalho. Vamos mostrar para eles lá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal? Sim, no programa de hoje vamos falar sobre Star Wars através de um dos personagens mais icônicos do cinema mundial. Vamos falar a respeito de Mestre Yoda. Yoda foi o maior mestre Jedi de todos os tempos, isso em grande parte porque a raça a que ele pertencia tinha uma capacidade de viver muito tempo. Ele viveu cerca de 900 anos, olha só quanto tempo para você poder amadurecer e poder ficar sábio e evitar os erros da juventude. Uma outra característica da espécie do Mestre Yoda é a sua estatura. Ele mede apenas 75 centímetros de altura. E a terceira característica importante dessa raça do Mestre Yoda é a questão da habilidade acrobática, o que fez dele um grande mestre do sabre de luz. E essas características dele transformaram ele num grande mestre Jedi que acabou sendo o líder do Conselho Jedi, né, durante o período da República e termina seus dias num exílio após a famigerada Ordem 666 do Imperador Palpatine, que acaba dizimando a Ordem Jedi com a instituição do Império Galáctico. E nós vamos falar um pouco a respeito de características que nós podemos aprender com Mestre Yoda. Característica número 1, suas atitudes falam mais do que o seu discurso. Vamos falar a verdade, medindo 75 centímetros de altura, qual é o tipo de autoridade que você impõe? Você pode ser um ótimo orador, você pode ter um discurso muito bom, mas as pessoas não vão respeitar você a partir da sua estatura, um aspecto de fragilidade. Então, não adiantava falar a respeito de quem ele era. Não adiantava falar, eu sou um grande mestre Jedi, eu sei muito sobre a força, sou muito sábio e sou muito habilidoso com o sabre de luz. Não, não adianta falar em determinadas situações das nossas vidas. Nós precisamos deixar com que as nossas atitudes falem mais alto do que o nosso discurso. E esse é o tipo de sabedoria que nós precisamos começar a aplicar nas nossas vidas. Olá pessoal, o trabalho do Eduardo Medeiros, show de bola. Eu sei que você trouxe mais um material aqui que compõe aí. Fala pra gente um pouquinho sobre isso aqui. Eu trouxe esses livros para mostrar que Star Wars ele transcende muito a questão do cinema, né? A gente entende que uma saga, um roteiro, uma narrativa, ela transcende a questão simples do cinema, quando é possível falar de filosofia usando a própria saga, falar de teologia, por exemplo, que é o segundo livro, uma tese de doutorado, que fala a respeito de teologia e Star Wars. Então a gente pode entender que o roteiro criado pelo George Lucas ele transcende a própria questão do cinema e esse eu trouxe dois exemplos. Existem outras disciplinas que você pode aprender utilizando esse roteiro como pano de fundo aí para explicar muitas outras coisas. Podemos dizer que Star Wars é disciplina? Sim, na academia a gente pode até estudar, né? Estudamos muitas coisas baseadas no que foi construído através disso, principalmente em história contemporânea, né? Quando a gente estuda história contemporânea, os documentos que a gente utiliza mais recentemente são os filmes, são os jornais, as revistas. Então nós podemos dizer que Star Wars é assim um objeto de estudo da história contemporânea também, inclusive, né? Bacana. E eu quero saber um pouquinho mais sobre jogos eletrônicos. São vários, né, Eduardo? Contar todos eles é complicado. Diga lá pra gente, alguém joga aí jogos, videogames, conhece algum jogo predileto? Até para conhecer toda o novo canon, que é um assunto muito interessante para abordar aqui, a gente tem que conhecer um pouco dos jogos, né? Porque desde a compra da Lucasfilm pela Disney, tudo aquilo que foi produzido depois, ele entra como parte da história principal. Então o Battlefront 2, que está até ali, ele faz parte hoje já do canon oficial ali de Star Wars. Então para conhecer todos os detalhes, difícil para a gente que é gamer, né? Você tem que até fazer o sacrifício de jogar os jogos ali para poder entender toda a história, né? Yasmin joga ou não?
Não muito, assim, porque eu sou bastante ruim, eu admito isso. Sério? Mas pra se Mas acha divertir legal? e tudo, A mas eu parte acho dos legal. games, a série dos Não, com games aí? certeza, eu acho legal. Tem um novo agora também, que eu tenho interesse de jogar, tudo. Sim, saiu para as plataformas PlayStation 4, Xbox One. Já joguei muito o KOTOR, né, que é o Old Republic, que a gente fala, que é meio um fan gamer, né, porque ele não é bem da Lucasfilm, mas é bem legal pra quem gosta quer se sentir um Jedi, um Sith, bem... O Fera joga também ou não? Então, eu tive um breve contato com essas fitas de Nintendo 64 aí, né? Sério? Desses dois jogos. Mas o meu jogo favorito ainda é o que a Yasmin falou, né? Que é o KOTOR, né? O Knights of the Old Republic, né? E o Antônio? Antônio joga, coleção, O meu personagem, que é o Battlefront. E Battlefront. essas fitinhas que dão uma saudade. Verdade. Era retrô, né? Mostrar aqui pro pessoal de casa. Temos aqui Nintendo 64, uma fita até do Atari, muito Nossa. legal. Super Nintendo, Xbox One, PlayStation 4. E todos esses cartuchos vocês podem comprar lá na loja Planeta Games. Nós ficamos localizados no Supermercado Big do Boa Vista com a loja física do programa predileto de vocês, programa de videogames. Então acompanhem lá, jogos retrô, lançamentos, é muito legal. Tá aí o telefone na telinha e ficamos aguardando seu contato, hein? Agora eu quero saber do pessoal aí, vocês já contaram sobre a série, sobre as curiosidades. O que vocês acham de Star Wars estar em tudo, nos action figures, nas roupas, nos filmes, nos games? Esses dias eu vi até num piniquinho escrito venha para o pipi da força. Estava escrito ali, não tem aonde não tem essa loja. O que vocês acham dessa curiosidade? Basicamente, na verdade, Star Wars é merchan, né? Ele se criou muito em cima de produtos, de brinquedos, de action figures, para ajudar a alavancar o episódio 4, né? Eles usaram isso. Então, eu acho que tinha que existir um limite, óbvio, porque para não sair coisas muito ridículas, né? Sei lá, é muito triste você entrar numa loja de brinquedo e encontrar, sei lá, tipo um Darth Vader todo deformado, né? Então acho que tinha que existir um limite para não ter produtos muito esdrúxulos, quando você falou do pinico. Mas, infelizmente, Star Wars vai estar em tudo, porque ele vende, né? Sim, a área de games também é muito forte, Sim. né? E para isso eu quero mostrar para vocês e para o pessoal de casa que nos acompanha um videozinho que a gente preparou aí. Vamos lá? Olá pessoal ligado no Planeta Games. Como hoje o assunto do programa é Star Wars, vamos dar uma passada na trajetória dos games lançados para os videogames, passando por diversas gerações de consoles. Como são muitos jogos e o assunto é bem extenso, vamos dar uma pincelada em cada um deles, deixando aí a opinião para os especialistas no programa. O trajeto do Star Wars dos videogames começa na segunda geração dos consoles, lá em 1982, no Atari 2600. Star Wars: O Império Contra-Ataca é o típico jogo de navinha lançado para Atari, como diversos outros. Talvez o principal elemento que podemos associar com o filme é o veículo terrestre, que na verdade mais parece como um camelo. Passando pela terceira geração dos consoles, o jogo mais icônico do Star Wars foi lançado em 1991 para o Nintendinho. O primeiro jogo é baseado no filme de 1977 e sua sequência veio um ano depois. Ao contrário do Atari, neste game você pode ver várias referências do filme, como cenário, personagens e até a trilha icônica do filme aparece no jogo. Uma grande evolução se lembrarmos do primeiro jogo para o Atari. Mas não parou por aí. A quarta geração de consoles se fez presente também, com nosso querido e amado Super Nintendo, e os jogos foram excelentes. Com 3 jogos lançados para o Super Nintendo, a LucasArts aproveitou todo o potencial da era 16 bits para criar seus jogos. E como eu já disse, com excelência, para nenhum fã botar defeito. O único problema no jogo é o aspecto da dificuldade, sendo muito difíceis os jogos, isso até um pouco frustrante para os jogadores. Chegamos à quinta geração dos consoles, e agora a Nintendo tem um concorrente, a Sony com o PlayStation.
com seu hardware muito poderoso e atraente. Foram 4 jogos lançados para o Nintendo 64 e 6 jogos lançados para o PlayStation, dos quais fazemos questão de destacar Star Wars Sombras do Império, que não foi só um sucesso de venda, mas também foi um sucesso entre os fãs da série. Na 6ª geração, Star Wars ultrapassava dezenas e aí a coisa ficou doida. Foram 12 jogos do Xbox, 13 jogos do PlayStation 2, 8 jogos para o GameCube e 3 jogos para o Dreamcast. É jogo pra ninguém botar defeito. Vale destacar que muitos jogos desses foram multiplataformas, quer dizer, lançado para várias plataformas no mesmo jogo. Mas também acrescentar que começou aí a era do Lego Star Wars, que virou uma febre. Chegamos às 7ª gerações de console. Agora deu uma freada na quantidade de jogos lançados. Então eles optaram pela qualidade. Os principais jogos de Star Wars foram lançados para o Xbox 360 e também o PlayStation 3. E vale destacar Star Wars Clone Wars e Star Wars The Force Unleashed, o 1 e o 2. Finalmente chegamos à atual geração dos consoles. E aí a Electronic Arts pegou os jogos Star Wars para fazer. Com o surgimento do jogo Star Wars Battlefront, que foi uma mania, que o jogo jogava online, teve o 2, com aquele negócio do loot box que também causou uma certa polêmica. E é claro, não podíamos deixar de mencionar o novo jogo do Star Wars, Star Wars Jedi Fallen Order, que está sendo um sucesso em críticas e também entre os fãs, está sendo muito falado e muito jogado. Essa foi uma breve pincelada dos jogos aí da franquia Star Wars lançados para os videogames. E agora vamos saber aí dos nossos especialistas o que eles têm a dizer sobre esses jogos. Olá pessoal, Cria Beats fazendo pra gente a produção, ficou muito show, muito legal. É o que a gente estava falando, né? Cada um tem o seu jogo predileto, já acompanhou alguns jogos daquele, como a gente estava conversando, né? Eu quero saber de vocês, se vocês ouviram daquela polêmica da Electronic Arts de cobrar dinheiro dentro de alguns jogos do Star Wars, e quero saber o que vocês acham dessa prática. Olha, na verdade, pro fã é bem complicado, né? Porque daí eu acho que, do meu ponto de vista pessoal, eu já acho um pouquinho, passou ali o limite da exploração, né? Porque a pessoa comprou um jogo já que não é barato, né? Vamos dizer, porque eles sobem o valor dele. E daí então eles começam a cobrar pelos itens e isso só vai aumentando. Então, tipo, a pessoa que ela quer jogar pra, vamos dizer, ter aquele momento de diversão dela, aí ela chega num momento que ela precisa de alguma coisa que ela tem que gastar mais dinheiro, entendeu? Isso meio que deixa metade dos jogadores pela metade do caminho, né? Assim. Eduardo concorda? Você acha que essa cobrança pode melhorar o jogo futuramente ou é indevida? Que o preço dos jogos ele já é um preço bastante elevado já para a realidade, pelo menos nossa aqui, né? Falando de Brasil. E quando você coloca preço em itens melhores dentro do jogo, você está selecionando o número de jogadores. Quer dizer, aquele que tem mais condição financeira consegue uma vantagem. Então quer dizer que não é a sua habilidade no jogo que vai falar se você vai conseguir ser um jogador melhor. Né? A questão de quanto dinheiro você tem para investir no jogo. Né? Isso eu acho complicado dentro do universo, né, de um universo virtual. Não está falando de um esporte que você tem que comprar equipamento, estou falando de um jogo eletrônico. Né? Então, se o objetivo do jogo é diversão, eu acho que eu comprei o jogo, eu posso usufruir daquilo que está disponível dentro do jogo. Né? Agora, a gente sabe que essa questão do e-games, né, dos jogos profissionais também, está crescendo muito. Então, acho que tem dois aspectos aí, né? Mas a gente precisa dividir muito bem qual é o objetivo do jogo. Da mídia ali, da mídia, né? O jogo novo, vocês já jogaram ou não? Oportunidade um novo ainda. jogo Só deles? vi gente jogando, mas... Só está assistindo o Só pessoal tô por assistindo. enquanto. Eu vou contar para vocês em primeira mão. Na loja Planeta Games, há uma promoção lá. Você adquire o seu PlayStation 4, 1 TB, e tem um combo que acompanha o Star Wars. Mas você liga lá, tá aí o telefone, diz que assistiu esse programa e aproveita a cortesia, hein? É só até durar o estoque, hein, pessoal? E tá aí para vocês também que ainda não jogaram, acompanhem lá. Tem desconto para participante do programa? Opa, sempre! Vocês preferem os tipos de jogos mais de ação ou focados em narrativas, assim?
Pode responder. Eu prefiro mais os jogos focados na narrativa, que contam uma história, que tem uma qualidade na produção ali. Eu prefiro mais esse nível. Mas também sem deixar de lado a ação, né? A ação também é bastante importante. Bacana. Uma mistura dos dois, né? Vamos dizer assim. Eu gosto bastante Tem que ter os dois, né? narrativa. Eu acho que tem que ter os dois, né? Pra não ficar monótono também. Se ficar só naquilo da narrativa, né? A gente vai chegar num momento que dentro do jogo que te cansa, né? Agora, acho que os tem jogos que ter- dublados, vocês preferem os dublados ou quando era legendado, tradicional? Acho que... Não sei, eu não tenho essa preferência, assim, sabe? Que muita garotada tem muita incentivou dublagem a aprender boa. o inglês, né? Eu tenho A os dois traduzir lados, mas jogos. eu vi alguns jogos que tem uma dublagem boa, assim, também. Então, às vezes, para uma pessoa que não sabe... Porque nem todo mundo é obrigado a entender inglês, né? Então, eu acho que tem que ter as duas Vocês opções. que curtem o Star Wars aqui, falam outro tipo de língua? De repente o jabanês? Não? O jabanês, não? Alguém arrisca um jabanês aí? O Wookie, né? Ninguém fala Wookie. O Wookie. Sobre esse Falei o povo da personagem. areia, né? Que é só símbolo, né? De sinais, mas... Sobre esse personagem, tem alguma coisa para dizer? Bom, eu gosto muito de usar a figura do Chewbacca, né, para falar a respeito de linguagem especificamente, né? Você passa o filme todo vendo ele usando aquela linguagem bastante peculiar dos Wookiees e o Han Solo entende tudo que ele fala e você que está ali você não entende nada. O né? R2 também tem O isso, R2 né? também, o Chopper. Chewbacca, nós temos que fazer um convite para ele qualquer hora Chopper para é conseguir um maravilhoso. Chewbacca para trazer aqui no programa, hein? O Chopper, que né, é um droid meio esquentado e tal, né? Então é muito legal você saber de tudo isso, né? E isso mostra pra gente o quão é importante a gente ter intimidade com as pessoas, né? Hoje a gente vive uma geração, uma época, onde embora você tenha 5 mil amigos no Facebook, você tem muito poucos amigos de fato, próximos, né? E isso, a única maneira de entender a linguagem desses personagens de Star Wars, seja os droids, seja aqueles que têm uma linguagem diferente, é você passar tempo com elas. O Han Solo só conseguiu entender porque passou tempo junto com o Chewbacca. Então, nós precisamos sair um pouco do virtual e estar mais presentes no mundo real para que a gente possa ter contato e entender as pessoas para além das aparências, né? E as curiosidades desse universo de Star Wars? Vocês sabiam, o Lucas, no filme da estreia, ele não foi para a estreia. Vocês sabiam disso? Eles estavam de férias com o Steven Spielberg, mas não apareceu lá. Ele tava Vocês acompanharam essa matéria? Ele estava no Havaí. É que assim, Star Wars foi um projeto tão cansativo para ele, na verdade, que ele chegou num processo de cansaço mental tão grande. E todo mundo falando que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Chegou um momento que o Spielberg, que era o maior entusiasta que ele tinha ali, não vai dar certo. O Coppola, que estava filmando o Apocalipse Now, né, estava tirando sarro, era amigo dele, mas estava tirando sarro dele, né. Então ele chegou no momento, não quero saber, se for fracasso vai ser fracasso. Aí ele foi para o Havaí, aí ele saiu para jantar com a esposa dele na época. Aí ele viu assim, um vulco assim, né, no cinema, né, no Havaí. E ele, que é aquilo, né, porque tinha Você já conheceu toda a matéria aí. Até parece que estava lá já. Todo o então, assunto tipo, já. mas é uma coisa muito curiosa, né? Sim, Assim, que ele viu curiosidade, aquele né? vulco e quando ele descobriu que era o filme dele, ele ficou desesperado, né? Porque ele não imaginava. Como é que assim. pode, né? Então você vê que para tirar uma lição disso é que se você conhece alguém que tem algum projeto, apoie esse projeto do seu amigo, né? Esse projeto pode dar certo, entendeu? Eduardo, o que você acha depois da Disney ter comprado todo esse universo? Você acha que houve uma melhora? Qual que é a tua opinião? Bom, para a Disney com certeza, né? Em 5 anos após a compra, ele já ganhou só nos filmes, já superou o investimento feito em 2012. Então, em 2018, enquanto o episódio 8 ainda estava nos cinemas, já tinha arrecadado 4 bilhões e 300 milhões de dólares só com filmes, tirando o marketing e toda a parafernália que é vendida junto, né? Os personagens, os brinquedos e tudo mais. Então foi uma jogada de mestre. Você apoia isso. eles ter destruído toda essa organização e ter dado um reboot, assim, uma mudança em tudo Os isso? fãs não gostam muito disso, né? De repente, da noite para o dia, centenas de livros escritos eles vão parar nos Legends, né? Mas então, é que a maioria deles nunca foi canon, na verdade. As pessoas meio que confundiram isso. O George Lucas, ele nunca aceitou a maioria dos livros, né?
É um ou outro, assim, que ele gostava, mas ele também não dizia se era um canon. O que é interessante é que a partir da compra pode se organizar melhor essa história. Então, assim, tudo isso está girando em torno de um núcleo central. Antes era muito descentralizado, né? Cada um escrevia a sua história a respeito do universo, então você tinha histórias boas, histórias ruins, e a partir de 2012 se organizou isso. Então você tem uma sequência que você pode acompanhar toda a história, né? Parte das HQs, vai para os livros, vai para o jogo de videogame. Então existe uma sequência lógica construída após essa compra, né? E de vez em quando um personagem que era Legends vem para o canon. Os bons personagens, os bons planetas, um pouco das boas histórias. História não falta, né? Pode ter algumas vidas de histórias aí que podem ser tiradas desse universo pregresso da história. E a Disney, ela tem um certo respeito porque ela relançou ela está relançando a maioria dos Legends. Então, as pessoas que nunca tinham acesso a certos livros, elas estão começando até agora, assim, porque está aparecendo para vender. Certos livros só tinham lá fora, né? Então ela está fazendo isso também. Existem vários tipos de jogos, né? Quebra-cabeça, card games, cartuchos, tudo para Star Wars. Você acha que falta alguma coisa que eles deveriam ter lançado aí e não saiu ainda? Olha, eu acho que tinha que ter, sei lá, algum de realidade ali, de pilotando a Millennium Falcon, ou um X-Wing. Novidades surgirão, né? Então nesse sentido, assim, né, a gente tem aquele que agora que é com sabre, né, que você treina, mas não precisa ser nem exatamente, mas que você tem um console e tem aqueles jogos com volante, legal, né? Seria muito interessante. Yasmin, conta pra gente, eu sei que você tem um projeto aí, tem algo bem bacana, o que você quer falar? Fala pra gente. Pro ano que vem eu tô com um projeto de 2 curtas-metragens, fanfilme, de Star Wars. A minha área no cinema é mais puxada pro terror, então eu tô fazendo uma mescla desses 2 gêneros de histórias de terror contadas no universo de Star Wars, assim. Aí pessoas que tiverem interesse em participar, que nunca tiveram contato com cinema, cosplayers e tudo, ou pessoas que gostam de cinema, elas estão sempre convidadas também a assistir uma filmagem ou a participar mesmo do projeto. E como é que faz para entrar em contato, para conhecer um pouquinho mais? É só entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, pelo meu Instagram ou pelo meu Facebook, Yasmin de Carvalho. É esse que nós estamos mostrando aí agora. O pessoal que tem interesse, tá aí a dica. Diga lá pra gente, Eduardo, Han Solo. Teve bastante polêmica e os internautas falaram muito sobre esse personagem. Qual que é a tua opinião? Bom, pessoal, o filme é bem aquém daquilo que a gente esperava para um filme de Han Solo, né? Sempre que se falou a respeito de um filme solo do Han Solo, se falava a respeito de ambientar ele meio que com uma referência a um faroeste, alguma coisa mais voltada para esse universo. O resultado foi muito ruim. Um pouco disso é essa necessidade que eles tiveram de lançar filme todo ano, né? Não ficou muito bom. Eu vi que agora eles vão dar uma freada após o episódio 9 para poder reorganizar as coisas, e eles acertaram a mão aí na série nova, né? No Mandaloriano, acredito que é o que eles queriam ter feito no Han Solo, eles conseguiram fazer com essa série nova, e para mim ele ilustra um pouco o futuro de Star Wars agora, né? A partir do fim aí da saga do Skywalker, eles vão investir bastante nessa questão de seriado, porque o streaming, tudo isso aí tem dado um resultado, acredito que é muito bom nessa nova geração. Em falar em futuro, o futuro da franquia agora, não sei se vocês estão acompanhando, Disney Plus aí, sobre o Baby Yoda, né? Vocês já assistiram, já acompanharam, tem curiosidade, como é que foi lá? Sim. É até difícil não assistir, né? Ele está em todo lugar, né? Quase onipresente, o Baby Yoda aparece em todo lugar. Né? O Baby Yoda é um desses casos extraordinários de Star Wars, na verdade. É uma coisa que eu digo assim, uma vez a minha mãe falou que Star Wars é tipo um delírio coletivo, assim, tudo que sai de Star Wars o povo surta, assim, a respeito. Seja o BB-8, o robozinho, o R2 e tudo. E o Baby Yoda é uma coisa que explodiu, seguiu esse mesmo caminho, mas num nível muito grande que eu tô vendo pessoas que nunca viram Star Wars falando que querem assistir a série e se introduzir nesse universo por causa do Baby Yoda. Do Baby Yoda, né? Que não é o Yoda, né? O só pessoal de é uma casa referência. saber sobre o que a gente está falando, vamos mostrar para eles? Vamos lá?
Bounty hunting is a complicated profession. Don't you agree? Muito show, hein? Bacana, hein? Além da série, tem um filme novo que está por vir aí, né? Não sei, qual que é a expectativa de vocês? Ai, muito alta. Tô bastante ansiosa, assim. Sua expectativa? O episódio 8, ele me deixou um pouco aquém ali, mas fiquei meio dividido, mas eu acho que no episódio 9 vão consertar bastante coisa ali, ou mudar um pouco a trajetória, mas eu tô bem ansioso também pelo episódio. Diga lá, Antônia. Eu acredito que vai ser muito bom mesmo. E essa coisa de criar o bebê Yoda já deu um pulo na trilogia. Vai ser muito bom. Se prepare você em casa para ver a estreia de Star Wars. Bacana. Eduardo, o que o Star Wars ainda tem a oferecer com todo esse universo em todas as mídias aí pra gente? Bom, a questão da série Você mesmo... como especialista nesse assunto, conta aí pra gente. A questão da série mesmo mostra para mim um futuro mais voltado nesses seriados, né? E tem muita coisa a ser explorada, porque os filmes nunca fecham todas as pontas. E é por isso que abre tanto leque para outras mídias aparecerem, né? Aparece de repente o C3PO com o braço vermelho no episódio 7. Aí cria-se uma série de HQs para explicar como que ele vai aparecer com aquele braço vermelho. E assim, vários elementos da série. Então, assim, você sempre tem novos caminhos para avançar. Eu acredito que após essa pausa, terminando a saga dos Skywalker, até então, 9 filmes para falar da história de uma família. É muito tempo, né? 40 anos para contar uma história. Eu acredito que eles vão deixar um pouco de lado essa questão do que vem para frente e talvez falem da Velha República, porque os fãs sempre falam a respeito disso, né? Voltar e contar o ápice da Ordem Jedi, porque o que a gente conhece da Ordem é o fim dela. A gente vê o final da Ordem Jedi nessa saga desses 9 filmes. São muito personagens bacanas, né? Mas Você concorda, Eduardo, que o Darth Vader é um ícone da cultura? Não, se não for o principal, né? É está no top 3 com certeza, né? Toda essa criação e mostra muito a força que a cultura tem de agregar. Né? As pessoas brigam por diversos elementos, mas tem coisas que unificam todo mundo. Né? Star Wars é uma dessas coisas. Chega na época do filme, todo mundo vai para o cinema, vai assistir, os pais levam seus filhos para já introduzirem eles na saga. O meu filho tem 5 anos, ele já sabe cantar a Marcha Imperial, ele já sabe a música dos Jedi, ele já diz que é o Kylo Ren e já sabe usar o sabre de luz desde os 2 anos de idade. Então, assim, tô vendo que eu tô fazendo bem meu papel de pai, né? Ele já sabe que a Star Wars, já assistiu os filmes comigo, assistiu as séries animadas, que são muito boas. Para mim, são até melhores do que os filmes, o Clone Wars e o Star Wars Rebels. Então, assim, tem um futuro muito... não vai acabar, né? Star Wars, eu acredito que ele só vai se adaptar à nova geração e, de repente, voltar um pouco no tempo para contar outras histórias que a gente nunca ouviu de maneira oficial, né? A gente só vê alguns livros dos Legends que falam um pouco a respeito desse ápice da Ordem Jedi, que eu acho que ainda pode ser muito aproveitado aí no novo cânon da saga. Mais uma curiosidade aí, Harrison Ford, o primeiro filme dele, vocês sabiam, ele tirou $10 mil apenas, porque não acreditava muito no roteiro ali também, mas veio o Mac e também não acreditava. Mas em 77 era um filme meio maluco para aquela época, né? Então ele aceitou 2% de toda a franquia, tirou 95 milhões. Vocês acreditam nessa curiosidade aí? Sim, e para ele foi ótimo, né? Porque em 77 ele ainda trabalhava de carpinteiro para poder se sustentar, né? Apesar de já ser ator, né? Já ter trabalhado com o Lucas, inclusive. Mas então para ele foi... Na verdade, todo esse pessoal, elenco e produtores e o próprio George Lucas fizeram um negócio que deu muito certo. Nem eles sabiam que ia funcionar desse jeito. Nem eles sabiam, mas o George Lucas ele tinha uma intuição, né? Porque teve coisas que ele não abriu mão, como merchandise e tudo. Então,
ele tinha na intuição dele, só que, como disse, no final do projeto ele estava desencantado, né? Porque houve muitos problemas e tal. Acho que a maioria dos diretores passa por isso alguma vez. Mas, enfim, ele tinha essa certeza, né? E deu certo. Vocês, quando vão assistir a série Star Wars de vocês preferem 4, 5, 6, a ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6? Como é que vocês... Qual que é a preferência de cada um aí? Eu começo pela trilogia clássica, que foi a primeira Pelo que eu clássica? vi, né? Aí daí eu sigo pras prequels e daí agora pros novos, né? Daí os outros eu assisto meio perdido. Rogue One, né, que é um dos meus favoritos também. E eu vou inserindo ali no meio. Às vezes nem sempre na ordem. Mas eu gosto de começar pelo 4, que dá mais emoção. Eu acho que antes de lançar as sequels, eu fazia também que nem a Yasmin, né? Eu fazia o 4, 5, 6 e 1, 2, 3. Agora eu tô tentando outras formas para ver se consigo encaixar a história ou tentar fazer de um jeito diferente aí. Já tá mudando já. Isso. Tá certo. Eduardo, diga lá. Entender como ele pensou num roteiro de 12 horas, mais ou menos, e falar, não dá para fazer o episódio 1 porque não tem tecnologia disponível, vai ser muito caro e vai demorar muito tempo. Então, eu começo pela metade. Isso para mim já foi fantástico, né? Você tem uma história, falando, não dá para contar a história que eu quero com o que existe hoje. É um visionário, né? Vai melhorar a tecnologia no futuro e eu vou ajudar com isso, né? Então, eu gosto sempre de acompanhar a maneira como ele pensou nos filmes, né? Então, da metade para o começo e depois do começo o final, né? Eu acho que cria uma ligação emocional, assim, na verdade, com o público. Porque você acompanha a história do Luke Skywalker, se prende a isso, aí então você volta pro passado e daí você já tá ligado emocionalmente àqueles personagens. Aí você fica impulsionado por uma curiosidade, né? Eu acho que funciona muito bem essa forma Até em falar de em seguir a linha original. Não podemos deixar de falar da JediCon, que vai ter agora, né? Um grande evento em Curitiba, muito bacana, pessoal. Para vocês que não conhecem, não participaram lá, é bem legal. Com certeza os feras vão estar. Qual que é a expectativa de vocês para esse evento aí? Eu adoro a JediCon. É um evento muito legal porque tem famílias, tem criança. E você pode usar É um evento família, É um né? evento família. Tá os pais com seus filhos, Isso. tudo curtindo, Você tudo pode usar acompanhando. um personagem mais desconhecido, porque daí as pessoas reconhecem, né? Porque já está inserido ali naquele meio. Então, é um evento muito legal. E é E nesse é final de gratuito. semana, hein? Isso, agora é sábado. E é gratuito a entrada. É só chegar lá, vai ter vários painéis, várias palestras, vai ter concurso cosplay de criança, vai ter... O pessoal vai estar presente lá também? Sim. Não? Sim, exatamente. A Bacana. partir das 10 horas da manhã, até as 20 horas da noite, do lado do terminal do portão, né? A gente vai estar lá de cosplay, esperando o pessoal para tirar foto, bater aquele papo. Muita gente pelas redes sociais pergunta se a gente vai estar presente, nós vamos estar lá. Bacana. Pode esperar que o Império chega, Vai ser muito Jedi bacana. também. Segurança está garantida, né? Eduardo vai estar lá também, não? Alguma palestra, algum Não, lançamento? eu tenho Não? agenda nesse fim de semana, infelizmente não vou poder estar presente. Vai estar fora. Mas nessas andanças aí pelo país, conheço tem muita gente dos conselhos Jedi e dos estados que me procuram. E é muito bom que em todo lugar que você vai tem alguém que representa o conselho Jedi daquele estado. Então é um público muito bom, assim, muito hospitaleiro. Convido todos a fazerem parte, a participarem desse ano aí. Se você não conhece, já vai ter uma boa introdução aí, passando o dia com a galera lá na JediCon. Bacana. E o que vocês aconselham, que nem os nossos produtores aí, não conhecem absolutamente nada de Star Wars? O que vocês aconselham? Qual que é a porta de entrada para saber um pouquinho mais sobre esse Olha, clássico? eu acho que é pessoal, assim, tipo, como eu já vi gente que se iniciou pelos jogos, já vi gente que se iniciou pelos filmes. Então, se a pessoa é mais pelos jogos, talvez ela consiga, vamos dizer, criar essa ligação emocional mais fácil pelos jogos. Mas eu sempre recomendo começar lá pela trilogia clássica mesmo, vai meter a cara e assistir, que uma hora... Star Wars, eu digo que não existe pessoa que não gosta de Star Wars. Existe um Star Wars para cada pessoa. É assim. muito legal. Até pensando nesse público, tem muita gente que me procura e não conhece. No final do livro, dos 40 dias, eu fiz um apanhado de tudo aquilo que faz parte desse canon novo. Então, se a pessoa só assistiu os filmes, o que mais tem de Star Wars? Todos os livros, todas as HQs, todos os jogos que fazem parte dessa história
que é uma história só contada em diversas mídias, o que eu acho que é algo fantástico também que Star Wars tem, e outros agora estão tentando copiar também essa maneira de chegar à história. Então, no final dos 40 dias com Star Wars, tem tudo aquilo que você precisa para conhecer tudo dessa história, desde a compra da Disney, né, pela Disney, da Lucasfilm. Então, você encontra todas as HQs, todos os livros, todas as mídias, para aquele que já quer ser expert no assunto, né? Quero saber tudo, todos os detalhes. Então, a gente tem ali um estudo para que a pessoa possa procurar na sequência lógica, cronológica, né? Quais os filmes, os livros, as séries animadas, está tudo ali nesse livro novo. Para a gente encerrar o dia de hoje, o nosso programa foi muito legal, aprendi muito, absorvi muito aqui sobre Star Wars. Eu quero ouvir de cada um de vocês uma frase preferida sobre Star Wars. A minha favorita é do or not do, there's no try, né? Que é faça ou não faça, tentativa não há. Boa. Que é pra você se jogar mesmo e seguir em frente e tentar, e fazer mesmo, sabe? Não ir naquela de, eu vou tentar fazer isso. Não, vá lá e faça. Bom, eu fico com a força esteja com você, porque vem de uma origem medieval, Dominus vobiscum, no latim, que quer dizer o Senhor esteja convosco. Então tem várias pontes que a gente pode fazer da saga com o cristianismo, essa é a minha predileta. Diga lá. A minha frase favorita, acho que é mais aquele caminho que o Mestre Yoda fala nos episódios prequels, que fala sobre como que uma pessoa ela sai da luz para ir para as trevas, né, para ir pro Sith, né? Não vou te lembrar agora toda ela de cabeça agora, mas eu gosto bastante dela. Show. Diga lá, Antônio. Tá preparado? Opa. Eu sou seu pai. Boa! E para encerrar, eu quero agradecer a presença de todos, dos cosplayers, do Eduardo Medeiros, da Yasmin. Nosso muito obrigado. Programa Planeta Games, todas as quintas, todos os domingos com vocês, aqui na TV Transamérica, canal 59. Venha para o lado da força do Planeta Games. Tchau, pessoal!